É o dia do pulmão. O Brasil arde em chamas. Além das florestas, nossa biodiversidade, nossa saúde e nossas esperanças estão sendo consumidas pelo fogo. Não é um desastre natural, senhoras e senhores. É uma tragédia anunciada. Uma consequência direta das mudanças climáticas e da irresponsabilidade humana. Vemos nossos biomas, a Amazônia, o Pantanal, o meu Cerrado, sendo devorados por incêndios devastadores, deixando um rastro de destruição ecológica e social. O Cerrado, bioma que muitos chamam de caixa d'água do Brasil, está em chamas. Apenas no mês de agosto, mais de 2,5 milhões de hectares de vegetação foram destruídos. Este número, que representa um aumento de 177% em relação ao mesmo período do ano passado, é devastador. E o impacto disso não é apenas local. As nascentes, que abastecem 8 das 12 maiores bacias hidrográficas do Brasil, estão ameaçadas. A Amazônia, rica em biodiversidade e essencial para o equilíbrio climático global, vive uma tragédia semelhante. Até setembro deste ano, o estado do Amazonas registrou mais de 21 mil focos de incêndio, superando o recorde histórico de 2022. As queimadas que assolam o Pantanal, bioma extremamente sensível, não só destroem a vegetação, mas também impactam profundamente a fauna local. Milhares de animais são mortos ou gravemente feridos pelas chamas, enquanto muitos outros são deslocados de seus habitats naturais, ficando sem abrigo e alimento. Esses incêndios são muito mais do que manchas cinzentas na paisagem. São sintomas de uma cultura predatória que coloca o lucro imediato à frente das preocupações com um futuro sustentável. As queimadas criminosas facilitam o avanço do desmatamento, abrindo caminho para atividades como a agropecuária extensiva e a exploração ilegal de madeira. Enquanto alguns poucos lucram com a devastação, as comunidades locais e a população em geral pagam o preço com sua saúde. A poluição do ar causada pelas queimadas aumenta a incidência de doenças respiratórias, especialmente entre crianças e idosos, sobrecarregando nossos sistemas de saúde e afetando de forma desproporcional as populações mais vulneráveis. Além disso, a inflação, que recuou em agosto, está sob pressão e os reflexos das queimadas nos preços dos alimentos serão sentidos nas próximas semanas. As queimadas também prejudicam nossa competitividade no comércio internacional, uma vez que crises ambientais dessa magnitude afetam a imagem do Brasil e dificultam acordos comerciais com outros países e blocos econômicos. O Brasil tem uma responsabilidade imensa no cenário mundial. Não podemos nos afastar dos compromissos assumidos na COP, a Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, e nos fóruns internacionais. A destruição da Amazônia, do Cerrado e do Pantanal compromete nossa ambição climática e coloca em visibilidade como líder na preservação ambiental. Sabemos que enorme parte desses incêndios não é obra do acaso. Eles resultam de ações criminosas, deliberadamente provocadas para transformar áreas de florestas em pastos e em monoculturas. É inaceitável que tais práticas continuem impunes. Senhoras e senhores, Brasil brasileiro, é urgente uma ação conjunta e integrada dos órgãos competentes para conduzir uma investigação aprofundada e eficaz. É preciso identificar e punir os responsáveis e também desarticular as redes que incentivam e financiam a destruição ambiental. Não podemos mais assistir a esses acontecimentos com indiferença. O Brasil precisa urgentemente aperfeiçoar suas políticas públicas e empreender ações mais robustas e eficientes para prevenir e combater os incêndios florestais. Necessitamos, então, de um sistema de monitoramento mais sofisticado, de mais recursos para as brigadas de incêndio e, acima de tudo, de uma fiscalização ambiental rigorosa. O combate aos incêndios florestais é sim uma questão de preservação ambiental, mas é também uma questão de justiça social e econômica. Não se trata apenas de preservar árvores, mas de salvar vidas e
de garantir um ar que possamos respirar. O futuro do Brasil depende das decisões que tomaremos e que tomarmos agora. Não há mais tempo a perder. A cada hectare queimado, a cada nova nuvem de fumaça que cobre nossos céus, estamos mais próximos de um ponto sem retorno. Vamos agir antes que seja tarde demais. Juntamente com outros fóruns e entidades científicas e governamentais, poderemos transformar o conhecimento em ação, viabilizando políticas públicas eficazes e fortalecendo o engajamento da sociedade. Assim, reafirmamos nosso compromisso com a preservação ambiental e com a construção de um futuro sustentável para as próximas gerações. Agradecidíssimo, pátria amada. Eu vou, então, pedir a presença na tribuna e fazer aqui, por fineza, uma observação a cada um que for apresentar a sua explanação pelo tempo de 10 minutos, com a devida tolerância, porque eu sei que haverá conteúdo em todos os pronunciamentos, em todas as apresentações, em todos os esclarecimentos, em todos os argumentos dos nossos convidados, para duas questões. Uma, que cada um, por gentileza, diga quais são as 3 soluções mais importantes para, de uma vez por todas, não termos mais este tormento chamado queimadas e, de forma geral, a questão climática que vivemos. E a segunda observação, para que cada um possa comentar, é uma frase que para alguns pode ser exagerada, mas foi em uma entrevista concedida por mim na semana passada ao jornal O Globo, onde disse que ou o Brasil acaba com as queimadas ou as queimadas acabam com o Brasil. Eu gostaria que cada um, por fineza, comentasse se essa frase é exagerada ou não e principalmente as soluções que nós precisamos, porque ao final deste debate prepararemos um relatório minucioso, evidentemente, com toda a consultoria do Senado Federal e a nossa assessoria, e aí eu pediria às assessorias competentes da Leila, da Margarete, da Rosana e de outros senadores e senadoras, eu não gosto de fazer nada no singular, da CMA, da Comissão de Meio Ambiente que você preside, para que a gente possa, em conjunto, entregar nas mãos da ministra Marina Silva do Meio Ambiente o que discutir detalhadamente. Portanto, na tribuna, convido a palavra para o senhor Rodrigo Agostinho, presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e é uma honra contar com a sua presença. Senhor Rodrigo, fique à vontade, por fineza. Boa tarde a todas e todos. Senador Cajuru, cumprimento Vossa Excelência por presidir tão importante sessão de debates. Cumprimento também a senadora Leila, que tão brilhantemente preside a Comissão de Meio Ambiente do Senado, senadoras Margarete, senadora Rosana, ambas têm feito importantes contribuições para essa demanda. O mundo está mais quente. Nossa região está vivendo uma sequência de ondas de calor, uma nova onda de calor está nesse momento dentro do nosso país, cria condições muito difíceis do ponto de vista meteorológico. Por um outro lado, infelizmente a gente tem um hábito no Brasil, e não apenas no Brasil, mas as pessoas colocarem fogo, por diversos motivos. O que a gente tem percebido no Centro-Sul, muito ato criminoso de vandalismo, de tentativa de destruir patrimônio público ou privado, das pessoas colocando fogo em fazendas, em áreas públicas, em áreas de florestas, em áreas de cultivo. E em algumas regiões, notadamente no sul da Amazônia, no Arco do Desmatamento, na região do Mato Piba, a utilização do fogo ainda como prática para abertura de novas fronteiras. A gente tinha uma média de 12% a 15% de incêndio em floresta dentro do bioma amazônico e hoje chega a 30%, o que mostra uma tendência das pessoas preferirem a degradação florestal do que o corte raso. Quero dizer também da satisfação de ver nesse plenário pessoas ligadas à ciência, representantes de institutos de ciência, porque esse é um debate que a gente vai ter que aprofundar e, sem sombra de dúvidas, a conexão da ciência, a política pública alicerçada em base científica se faz mais do que necessário. O Brasil tem 33% do seu PIB dependente da agropecuária, e não teremos sucesso na agropecuária se a gente não conseguir manter estabilidade climática, segurança climática. Aquele que é o principal recurso da agricultura brasileira é justamente o nosso clima, o clima que permite, em alguns anos, 3 safras numa determinada região. Sem floresta, a Amazônia produz chuva, e essa chuva cai sobre o Cerrado brasileiro. As principais nascentes estão no Cerrado brasileiro. A gente não pode, de forma alguma, desmontar esse equilíbrio que existe há milhares e milhares de anos.
Temos aqui uma situação muito complicada, de uma crise que se arrasta há pelo menos 6 meses. Algumas regiões do Brasil não chove há praticamente 6 meses. Uma parte significativa da margem direita da bacia amazônica, né, dos rios amazônicos da margem direita, estão no mais baixo nível já registrado. Brasília está indo para a seca mais prolongada, o Pantanal 6 anos já sem as famosas enchentes do Pantanal, o que nos cria um grande desafio. Nós, o IBAMA, e aqui eu vejo os representantes do ICMBio, a senhora Yara, o senhor Morita, temos como atribuição legal cuidar dos incêndios em áreas federais, unidades de conservação, florestas públicas não destinadas, terras indígenas. Nossa estrutura está em fase de fortalecimento, de reconstrução, porque ao longo do tempo perdemos muito da nossa capilaridade, perdemos muito da nossa força de trabalho. Estamos trabalhando hoje, se a gente somar os brigadistas do IBAMA, do ICMBio, mais as equipes de apoio, nós estamos falando em mais de 3.200 pessoas. É uma verdadeira operação de guerra, são mais de 1.200 viaturas, quase 30 aeronaves, quase 40 embarcações. Não é fácil ficar tirando o brigadista de um lugar, levando para o outro. É uma atividade quase que desumana. Só no Pantanal foram 91 incêndios extintos, só que o que a gente olha, percebe, a gente apaga um incêndio, surge outro, na mesma hora, no mesmo momento, em uma outra área. Nesse exato momento, estamos com incêndios no Pantanal, no Cerrado e na Amazônia, e é um verdadeiro esforço de guerra. Tivemos uma dificuldade no começo do ano com o orçamento que foi aprovado. O orçamento teve cortes na área ambiental, por inúmeros motivos. O governo fez uma reposição do orçamento, nós tivemos 2 créditos extraordinários até aqui. Então, no momento, nós não temos problemas relacionados ao orçamento, porém, sem sombra de dúvida, todos os países do mundo vão precisar de uma estrutura de enfrentamento às mudanças climáticas que ninguém dispõe hoje. Nós estamos vendo incêndios acontecendo não apenas no Brasil, mas em pelo menos 20 países da América, incêndios nos Estados Unidos, na costa oeste, na costa leste, no Alasca, incêndios na Europa mediterrânea, no centro do continente africano, na Austrália, na Ásia. Ou seja, esse é um problema que precisa ser enfrentado. A lei brasileira, infelizmente, é insuficiente. Aí eu vou para um primeiro ponto de observação. O nosso Código Penal, no artigo 250, e ele é de 1940, ele estabelece uma pena de 2 a 6 anos para os incêndios. Na época, o enfoque do Código Penal era a proteção à vida e ao patrimônio privado, e não a proteção, obviamente, ao ambiente florestal. Em 98, nós tivemos a Lei dos Crimes Ambientais, a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que tratou os crimes ambientais como crimes de menor potencial ofensivo, o que faz com que a maior parte dos crimes ali previstos possam ser transacionados em troca de uma simples cesta básica. Então, isso, de fato, precisa ser enfrentado. Obviamente que não apenas no crime do incêndio florestal do artigo 41, mas a gente precisa ter coragem de fazer essa revisão. Essa casa já apresentou vários projetos, a Câmara dos Deputados também tem vários projetos, tem projetos dessa casa que já passaram, aqui já estão na Câmara, mas sem sombra de dúvida o tratamento da legislação para essa temática precisa avançar. Não apenas para a questão dos incêndios florestais, mas para o crime de grilagem, para o crime de desmatamento, enfim, situações que estão, obviamente, conexas. Nós vamos ter que ter uma capilaridade, a gente vai precisar utilizar muito estruturas já existentes. Quem tem atribuição em áreas privadas, quem tem atribuição em áreas estaduais são os corpos de bombeiros. Muitos corpos de bombeiros estão trabalhando junto com a gente, lado a lado, no combate aos incêndios, mas ao longo da história, os corpos de bombeiros foram estruturados muito mais para incêndios urbanos, muito mais para proteção à vida, para o resgate, para outras situações. Eles vão precisar de um reforço de estrutura, de atuação. Nós também vamos precisar de um aumento de capilaridade e, obviamente, usar tecnologia. Um exemplo que eu dou, o Brasil tem 2.600 aeronaves utilizadas hoje, 2.600 aeronaves hoje utilizadas em pulverização agrícola no Brasil, 20 apenas adaptadas a combate a incêndios florestais. Nós vamos ter que investir nessa estrutura, talvez ter linhas de crédito para financiar a mudança dessas aeronaves para que elas possam ser adaptadas também ao combate aos incêndios florestais, porque senão a gente está hoje com 3.200 brigadistas, quanto seriam necessários? 10 mil, 20 mil, 15 mil? É muito difícil fazer essa conta num país de dimensões continentais. A gente viu o caso específico de São Paulo com 9 mil bombeiros, quase que um quarto do estado de São Paulo queimou, mesmo tendo 9 mil bombeiros. Então, de fato, a gente vai ter que pensar em muitas outras estratégias, estratégias de tecnologia. Essa crise, infelizmente, não é a última. Infelizmente, as mudanças climáticas vieram para ficar. Nós teremos que investir muito em adaptação, muito em mitigação. Nós teremos que ter estruturas tanto de monitoramento quanto de ação propriamente dito. Senhores e senhoras, muito obrigado pela possibilidade de estar aqui hoje contribuindo com esse debate tão enriquecedor. Obrigado. Senhor Rodrigo.